eloquência, originalidade, humor, intimidade. Papo de Verve é um podcast sobre conversas que conectam. É sobre conexões com tudo o que nos afeta. Profundidade com leveza nos interessa. Nossos entrevistados são pessoas autênticas, inspiradoras, inteligentes, vibrantes, donos de um brilho próprio contagiante. São gente como a gente, quase sempre anônimos, que surpreendem com sua verve única. Meninas, eu conheço vocês intimamente e esse lugar de intimidade leva a essa experiência de troca rica e é isso que a Verve quer compartilhar com todas as amigas, com todas as clientes, com todos os amigos, enfim, as pessoas que estão interessadas nesse papo mais reto, mais interessante, mais autêntico. Então, eu espero que seja um prazer para nós e para todos que vão compartilhar dessa nossa roda. Muito divertido e inusitado. Estamos no VIPS, um lugar icônico no Rio de Janeiro, um lugar de prazer. E tomada dessa inspiração, que eu desejo que a gente comece essa roda e que ela seja de prazer para nós e para quem nos ouve. Vai ser bom para você, né? Certeza, Juliana. Eu espero que sim. Já está sendo. Já está sendo. Patrícia, você pode apresentar o grupo? Eu adoraria apresentar o grupo irresponsavelmente. Inclusive, quebrando um pouco aqui o protocolo, né? Você falou que você conhece cada um intimamente. Eu fiquei numa fantasia, assim, o que é conhecer intimamente o outro, né? Porque intimidade não é uma premissa, é uma conquista. Né? E eu acho que você conquistou estradas aqui com cada um, é que eu vou adorar descobrir, né? Quão íntimas vocês são. E eu começo, talvez, te apresentando, porque eu me sinto íntima de você. E, portanto, eu posso errar com mais tranquilidade, posso me equivocar sendo perdoada, pelo menos na minha imaginação. Então, eu acho que você é a semente do encontro, com E maiúsculo, né? Que não é um encontro anêmico, é um encontro anímico. Como eu aprendi com a Ju, né? É um encontro de almas que estão aqui para além das camadas visíveis. Embora a gente tenha se esforçado bastante para que tivéssemos uma harmonia visível, né? Especialmente, enfim, por causa de uma certa neurose com frizz de cabelo e outras coisas impublicáveis nessa conversa. Então, acho que você é a semente íntima desse encontro. O início disso me parece que é a Verve, como não só marca, empresa, negócio, mas como uma proposta de valor, né? Como uma forma de expressão no mundo, de uma vivacidade que existe em você e que você busca nos outros. Então, acho que você é fundadora da Verve, é fundadora de encontros com intimidade e, ao mesmo tempo, com conforto. O que eu vejo nos produtos da Verve, eu também vejo em você, sem forçação. Verdadeiramente, eu acho que elegância, intimidade, identidade ornam bem com a sua personalidade, né? E não por acaso elas foram exportadas por uma marca. Mesmo que as pessoas não conheçam que o lado B dessa marca é você. Então, eu acho que você é uma pessoa que mostra pouco o seu lado B, né? E aqui talvez isso se torne mais claro para as pessoas. Acho que é um ato de coragem. E é um ato de generosidade, Mariana. Os seus lados A's, que é o que eu queria apresentar para quem nos escuta. Mariana é empresária, empreendedora, trabalhou como executiva por muitos anos, uma aprendiz diligente que sempre acha que precisa estudar mais, embora saiba muito. Se fosse uma carta de tarô, seria sacerdotisa. Embora disfarce isso bem para as pessoas, né? Tem uma humildade bem colocada. Uma pessoa que tem escuta em tempos tão ruidosos, que é anti-cancelamento, que dá segundas, terceiras, quartas, quintas oportunidades para pessoas que tacam fogo no parquinho. Eu falo de mim.
especificamente. Uma grande amiga, mãe de 2 meninas, mulheres, mulher do Diniz, um homem sensível, que tem um feminino abundante. Eu acho que uma mulher... Tem se falado muito do masculino desconstruído, em reconstrução. Eu acho que você é um feminino em desconstrução, no sentido de integrar o feminino, dizer sim para ele, né? Ser menos yang. E, acima de tudo, uma capricorniana, né? Uma pessoa que estranhamente gosta de subir montanha, que mora na montanha, né? E que curte isso. Verdade. Eu acho que Obrigada. essa é você. Perfeito. Não dá para Não dá pra desconstruir negar. o que ela falou, nem colocar uma vírgula a mais, né? Muito bom. Obrigada, Patrícia. Eu vou desconstruir, então, você. Ah, é? Porque perfeito é feito até o fim, né? Etimologicamente. Então, não tem como apresentar ninguém até o fim, né? É só se a pessoa morrer, né? Assim, não tem mais, né, camada de narrativa que possa vir. Então, é quase perfeito, porque o fim não chegou ainda. Que bom. Talvez chegue. Eventualmente. Algum dia. Eu vou emendar aqui, então. Por Precisa favor. ser sentido horário ou estamos livres? Livres, totalmente livres. Alguém tem uma demanda de ser apresentada Acho que tem antes? que ser em sentido horário. Sentido horário? Então eu sigo aqui o pregão. Ana Carla é uma gata de rua, no sentido amplo do termo. Gata porque é gata mesmo. Uau! É ex-modelo, é eterna modelo. Trafega bem por estradas diferentes, de pessoas, tribos, vivências. Uma pessoa fervorosa, que tem fogo criativo, realizadora. E o que eu mais admiro, pé no chão, né? Uma coisa tão rara, em tempos tão Líquidos. líquidos, tão escorregadios, né? Uma pessoa que te dá um centro, assim. Se você fala qualquer coisa meio viajandona, uma suposta boa ideia, ela já transforma num plano de negócios, um patrocínio, cotas, né? Para mais de um interessado. Então, assim, se vocês precisarem, né, de uma ajuda qualquer, para vender um projeto, para se vender, para vender geladeira para esquimó, A Ana mãe. Carla é a pessoa, né? E é uma pessoa que se conhece. A gente está falando, né, sobre a pele que eu habito, a verve que eu habito. Eu acho que é uma pessoa que vive bem na própria pele. Vive com segurança, com serenidade e com alegria. Então é como eu te vejo, Ana Carla. Mas como é bom me ouvir de você, ouvir você falar de mim. Eu adoro essa Ana Carla aí que você está dizendo. Como é bom, né? Ela descreve tão bem, né? E eu acho até que imagina um pouco mais além do que tudo isso aqui, mas recebo tudo que você está me dizendo. Gente, imagina homem quando me apaixono. Imagina! Ninguém vai achar a melhor versão dele, nem a mãe judia. Então, assim, é imbatível. Porque é uma delícia o que eu ouvir sou você falando da capaz gente. É muito de bom. enxergar, assim. Mas porque é verdade, porque tá aí, né? Não estou inventando nada. Embora eu seja criativa, é tudo verdade. Né? Quem precisar vender um projeto vai confirmar tudo isso que eu estou falando. Algumas coisas são autoexplicativas. Gata, né? Já está aqui manifestado. Mas tem outras nuances. E eu acho que uma última coisa, eu acho que a Ana Carla é aberta. Aberta para a vida. Aberta para ouvir os ventos, assim. Da mudança. Mudança de cadeira. Mas essa história é sua. Eu agora vou falar da Ju, também responsavelmente. Nada menos do que uma gata de rua. A Ju... Juliana Caetano já é um nome meio épico, né? Meio novelesco, Bonito. assim, nome de novela. No melhor da novela, assim, nome que tem uma imponência, que causa uma curiosidade. Quem é Juliana Caetano? Tem Né? Para você, né? Acho que é uma mulher de verve. Juliana, eu acho que é uma mulher de palavra, da palavra. Né? Palavra como contorno, mas não destino final. A Juliana escolhe bem, assim, essa pele da comunicação, das ideias se transformam em forma, né? Com sensibilidade, com assertividade, com olhar cirúrgico, com generosidade. Jornalista que eu acho que tem mais até criatividade do que verve jornalística, Sem na minha dúvida. percepção. Né? Mais artista, como eu aprendi pelo olhar da Mariana, do que redatora. Né? Então, é o que eu vejo em você. Também mãe, como a Mariana, né? Também gata, como a Ana Carla. Que mais que eu posso dizer?
mora em Brasília atualmente e está num momento existencial de criatividade, num ponto de mutação que te trouxe esse encontro de verve, de coragem, de criatividade. Engraçado, né? Porque em Brasília que eu conheci a Mari. É verdade. E aí a gente, Planalto tanto Central. a Verve quanto a Mari, quanto eu, temos essa veia carioca, né? Que a gente não sabe de onde vem, assim, acho que fala No tão fundo, alto, os né? A gente brasilienses sabe, têm, né, uma conexão com o Rio de Janeiro. Eu acho, todas as famílias ali têm, não sei, todo mundo passava férias no Rio. Ou, Eu acho que foi a bênção do Tom Jobim e do Vinícius que compuseram a Sinfonia da Alvorada para batizar Brasília, a convite de Juscelino. Acho que é isso que deu uma certa... Não chegou a dar uma bossa no Planalto Central, porque isso não é possível, né? Nos termos cariocas da bossa, mas eu acho que teve uma bênção, sim. tem verve. teve... Brasília tem verve. verve. Vocês que não conhecem, acreditem, Brasília tem verve. É uma verve diferente, mas tem. Eu tenho uma ideia. Vamos apresentar a Patrícia coletivamente, porque Vamos. ela apresentou tão bem a gente. Pode? Irresponsavelmente também, Por favor. Mas tem que ser como ela gosta de dizer, assim, num tweet. num tweet. Patrícia é potência, Patrícia é coragem, Patrícia é essa mulher super interessante que traz saberes de lugares inesperados, que mexe com a gente, que surpreende, que tem muita verve. O que mais, meninas, que vocês acham que Bruxa. cabe? Bruxa, Patrícia poderosa. Bruxa. Me deu o oráculo da deusa de presente no meu aniversário, que eu amo. Patrícia é explosão Explosão. de sabedoria, de norte. Ela dá o norte, né? A gente está bem perdido e tal, ela dá o norte, né? Dá direção. Patrícia, ela tem essa capacidade de reorganizar. Ju, Patrícia, num tweet, o que você diria? Embala muito bem. Embrulha e manda como ninguém. Tô me vendo até agora toda cheia de palavras, assim. Como foi uma boa definição? Você sabe que eu escolho sabonete pelo nome que ele tem, vinho pelo nome. Eu sou completamente a pessoa das palavras. Escrevo menos do que eu deveria. Ao contrário das redatoras, quando eu estou falando que escrevo menos, é porque escrevo menos para mim, sobre as minhas coisas, né, do que eu gostaria, do que eu deveria. Mas tem essa ligação com a palavra foi uma flecha, assim, bem assertiva. Ela é boa de flash. Ela é ótima de flecha. Boa de pontaria. Boa de pontaria. Não é? Uhum. Já fomos todas flechadas por você. Então, e amamos. Que bom. Tá um clima meio gratiluz, né? Mas isso evoca o meu lado namastreta. Então eu vou silenciar. Obrigada pelos tweets. E o assunto de hoje é corpo. Não teria como começar com outro, né? O corpo inspirou essa marca, esse negócio, essas conversas entre nós, né? O conforto que a gente encontra no nosso corpo, estar confortável na própria pele, é uma fala recorrente dentro da Verve, entre as pessoas que criam os produtos, o atendimento, o acolhimento nas lojas, as clientes. Então, tudo que a gente faz é pensando em trazer esse conforto. Mas nem sempre é fácil estar confortável nessa pele, né? Nesse corpo. Eu queria dar um background aqui para aterrissar, né, essa conversa em cima desse assunto. Porque nem sempre é fácil? Porque a gente vive num país onde o corpo é um capital muito importante, né? Um país tropical, solar. Na maioria das vezes a gente é convidado a estar com pouca roupa, e aí tem toda um arsenal imagético, né, que nos acompanha e que faz com que a gente busque uma perfeição, uma idealização nesse corpo
para estar confortável. E nem sempre isso é possível. Na maioria das vezes não é possível. Então eu abro esse tema aqui, querendo que vocês contem um pouco como é estar habitando esse corpo. Corpo que para algumas de nós que já fomos mães, que somos mães, ele já teve tamanhos diferentes e a volta dessa maternidade é um desafio. E aí depois tem também tudo que a indústria sugere. Enfim, o tema é vasto. Quem quer começar a falar desse corpo? Como está nesse corpo? Que corpo é esse que nos traz aqui hoje? Eu queria começar falando do corpo alheio, pode? Claro. Que eu acho que é bem mais confortável. Vamos falar do Acho que corpo os outros é que alheio. tem que falar do meu corpo, não eu. Eu vou- Eu fiquei muito impressionada, assim, quando eu fui trabalhar na indústria de beleza, sendo carioca, nascida e criada na zona sul do Rio, do lado da praia, pé na areia, eu tinha certeza que a medida de sucesso e dignidade de uma mulher era estar em forma. Muito influenciada pela minha família, quando eu pergunto para minha mãe, como tá meu irmão? Tá gordo. Mas além disso, tem algum outro elemento que define ele? Tá feliz, tá melancólico, né? Tá trabalhando? Não, tá gordo. Ponto final, não é nem ponto e vírgula. Né? Então, assim, eu tinha certeza que o mundo também era assim, né? Olhava para a beleza como o corpo físico, né? Gordo ou magro, tá em forma não tá bronzeado não tá. E aí eu descobri, para completa surpresa, o quão ingênua eu era. Quando eu fui estudar a indústria de beleza, não só no Brasil, mas no mundo, eu aprendi, que a medida do corpo em forma é uma medida muito forte na carioca. Quem é brasileiro aqui me corrija se eu estiver equivocada. E descobri que a principal medida de sucesso para a mulher brasileira era cabelo. O maior ticket médio é investir em produto para cabelo. Creme de pentear, babyliss, escova, 7 shampoos em média, shampoo, condicionador, produtos por chuveiro, independentemente da classe social, do poder aquisitivo. Eu fiquei assim, com um choque anafilático, descobri isso. Que tem mulheres que investem dinheiro em cabelo. Achei isso uma loucura, porque eu sou o tipo de pessoa que corta cabelo em barbeiro. Realmente. Não vejo valor em investir muito mais do que isso. Nada contra os barbeiros, cortam bem cabelo, se fica a dica. Mas assim, não vejo valor num corte caro de cabelo. Então, para mim foi uma coisa meio distópica. E aí fui além, só para fechar, porque eu só gosto de falar dos outros sobre corpo, né? Minha mãe, meu irmão, e depois de ladeira abaixo. Eu fui descobrir que para a mulher japonesa o mais importante é ter uma pele sem manchas. Então, os melhores protetores solares do mundo são japoneses, né? E para a mulher alemã, o mais importante não é nem corpo, nem cabelo, e muito menos se a pele do rosto tem mancha. Ela quer funcionalidade, ela quer um creme hidratante que hidrate, que não deixe a pele ressecada. Tem muito mais a ver com saúde do que com estética. Então, eu acho que a gente precisa se perguntar aqui de que corpo a gente está falando, de qual terroir é esse corpo. A gente está conversando no Rio, num terroir carioca, uma cidade litorânea, vista para o mar. É uma outra escala, é uma outra oitava, o que o corpo é aqui e o que o corpo, presumo, deve ser em Brasília. Mas aí quem fala é vocês de Brasília e do próprio corpo, enfim. Eu acho, Paty, que isso tem a ver com aquela história que nós somos menos filhos dos nossos pai e mãe, né? E mais do tempo e da cultura. Então, eu não acho que seja diferente em São Paulo, Curitiba, Brasília ou Rio de Janeiro. Para a mulher brasileira, o corpo é um capital. E você ter esse capital bem desenvolvido te abre portas. A verdade é essa. Assim, deveria ser assim? Não sei. Mas eu acho que é ingênuo achar que o corpo não é um capital. O corpo o corpo em forma, bronzeado, ele traz um conforto, né? Porque, de alguma forma, é o esperado. Tá tudo certo, ó, check. Tô gata, tô no peso, tô com saúde. E aí o cabelo faz parte, né? Porque é uma moldura. Você corta em barbeiro porque teu cabelo é liso, tudo certo. Agora, vai ser você cacheada, dá para cortar em barbeiro não e tem que investir em produto sim. Porque o cacho, ele para ele estar modelado, bonito, é produto. É basicamente produto. Então, eu acho que essa história
não tem como a gente contá-la sem aterrissar aqui no Brasil, né? Onde esse corpo é muito importante. Mas, assim, queria dizer para vocês que eu ando pensando, né, sobre esse assunto há muito tempo. Acho que a primeira provocação veio da própria Verve, né, de testemunhar tantas clientes absolutamente confortáveis com seu corpo, independente do padrão que era este corpo, era um conforto que vinha de dentro. E tantas outras, sei lá, abre aspas, fecha aspas, perfeitas, né, de acordo com um padrão estabelecido por uma sociedade, por uma determinada época, porque também isso muda, né, de tempo em tempo, que não estavam bem. Eu tenho uma amiga que eu me lembro, assim, magra, tudo certo com ela e tal, mas ela vestia G. Ia na Verve, comprava G, eu falava, Dani, o nome dela é Dani. Eu falei, Dani, mas como assim G? Ah, não, Mariana, eu me sinto melhor, fica bem e tal. E aí vinham outras pessoas 3 vezes maiores que a Dani e queriam comprar P. E eu falei, gente, como é que eu vou orientar a minha equipe? Até que eu entendi. Eu falei, gente, o tamanho é absolutamente psicológico. Então, é o que a mulher disser que é. Ponto. Então, não é a vendedora que vai dizer, Juliana, então, você é P, né? Ju, qual tamanho te veste? Que tamanho você se sente confortável? E é esse o tamanho que tem que pegar e entregar para a mulher. Eu fiquei de volta, eu fiz as pazes com o meu corpo depois do divórcio. Numa época em que eu já tinha sido mãe, em que já tinha, né, assim, não estava mais necessariamente feliz com essa coisa da juventude plena, mas que foi onde eu me apropriei da criatura, de novo, um território reconquistado. Já que um dos temas é intimidade, posso fazer uma pergunta íntima, talvez Pode, eu impecável? posso não a resposta? responder, dependendo do tamanho da... Fico pensando, porque a Mariana falou do exemplo da vendedora, né? Uhum. O olhar da vendedora, você P, você G, determinando, validando, Sim. desqualificando. E com uma cara o de seu você é tamanho. freira, né? Então foi o que me ocorreu, assim, não por acaso, talvez. Por que depois do divórcio? Essa é a minha pergunta. Mas é isso, eu acho que eu me reconciliei com esse corpo mesmo depois do divórcio por estar confortável nele, com quem eu era, com as decisões que eu tinha, né, tomado, enfim, pegar as rédeas da própria vida também tem um pouco disso, né? Engraçado porque esse corpo ficou muito parecido com o corpo que eu tinha quando eu era criança. Foi literalmente uma reapropriação assim de uma outra época, de uma outra fase da vida, mas com aquela mesma inteireza, né? Assim, aquele prazer de você saber quem você é, de estar feliz, de brincar, né? Algumas coisas talvez tenham se partido, tenham mudado de lugar, e isso deu um novo start, uma nova liberdade. Ju, engraçado, né? Você tocou nesse ponto do divórcio, né? Patrícia provocou, você contou pra gente um pouco disso e normalmente quando as pessoas passam por um divórcio, né, sejam homens ou mulheres, o corpo é um lugar de atenção. É um lugar onde, assim, ele entra ali em xeque e na maioria das vezes as pessoas tentam melhorar este corpo, né? Então quem está acima do peso corre atrás de emagrecer e de cortar o cabelo e de estar bronzeado, porque ele acaba sendo um cartão de visita. Então, talvez seja por isso que essa temática nos ronde, né? Assim, parece um fantasma, mas ele é o nosso cartão de visita. Então, cuidar dele, de alguma forma, é cuidar de nós, de quem somos, né? E como a gente quer que o outro nos perceba. E aí vem a evolução também da identidade, né? Assim, que começa a transparecer a partir das escolhas que a gente faz nesse corpo, né? Se eu vou me tatuar, se eu não vou, se eu sou uma pessoa que usa uma roupa mais moderna, despojada ou mais sensual, se o meu cabelo está perfeito e super cuidado, ou se eu vou raspar o meu cabelo, porque isso também é uma maneira de me comunicar. Um ato político, né? É um ato corpo político, né? Eu fiquei pensando no corpo por 2 clichês.
o clichê da idade da loba, mais do que se separar, é o momento de vida da mulher, né? Então tem o da balzaquiana como aquela idade limítrofe, né? Você ainda é interessante, mas vai passar. É a idade da loba como uma fase de apropriação, num olhar mais, usando outro clichê, empoderado, né, sobre o corpo. Então eu pensei nisso como um marcador, não só sobre o status da vida afetiva, quer seja uma pessoa casada, divorciada, exausta, né, ou tudo isso ao mesmo tempo, mas eu pensei nesse marcador, né, das idades, dos setênios, e pensei num outro extremo, né, já que eu acho que quando a gente fala de corpo tem que pensar de que corpo a gente está falando. É o corpo físico, né? É só do pescoço para baixo, eu incluo o cabelo, incluo o dedo do pé, que é o corpo espiritual, né? A metanoia, a individuação junguiana fala de um ponto de inflexão na meia-idade, que independe, de novo, do status civil, né? Mas que o convite é sair do ego e ir para o self, que é a sua essência mais profunda divina, que em tese seria mais livre da tatuagem. Em tese. Então, acho que é uma contradição interessante. Quando você fala sobre o marco, né, das idades, acaba que eu faço uma autorreferência às minhas filhas, né? Uma tem 12, outra tem 16, e a gente fala hoje muito dessa coisa, bom, sou uma mulher de 50, então estou em rodas onde a menopausa é um assunto e como é que eu me vejo aos 50 no meu corpo. E aí a gente fala disso, né, com uma dose de curiosidade, de desafio, e como é que o outro, né, a amiga, está lidando com isso tudo, toma hormônio, repõe o hormônio, não repõe, enfim, tem milhões de desdobramentos. Mas eu me dou conta, a partir da sua fala, que isso começa muito antes, né? Uma menina de 12 que está se tornando mulher, essa transição que é marcada pelo corpo, que passa a ser visto, é o olhar do outro em cima desse corpo. E aí, quando ela vai 13, 14, 15, 16, quem ela vai se sentir confortável em forjar, né, através desse corpo, que é um cartão de visita, né, e que é também uma maneira de você, acho que, forjar essa identidade. É como as pessoas vão te perceber primeiro, né, por essa embalagem. Enfim, então é uma coisa que nos acompanha, os desafios de habitar este corpo com conforto, assim, eu acho que ele nunca cessa, né? Até porque quando você está mais velha, bem mais velha, e teoricamente num lugar de despida de vaidade, agora não interessa, eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu como o que eu quero, quem eu quero, ou não como mais, sei lá eu. Aí você tem o desafio, às vezes, da falta de saúde, de um corpo que começa a sofrer uma artrose, uma flacidez, uma falta de... tantas coisas, né? Então, assim, cara, não é à toa que o tal do corpo é um assunto central na nossa vida. Ele vai nos acompanhar até o último sopro, né? Assim, é a única pessoa que não vai nos abandonar, com certeza. Filhos hão de vir e ir, podemos escolher não tê-los. Namorados, namoradas, enfim, né? Os pais, os irmãos, os amigos, essas pessoas podem ser transitórias, mas o nosso corpo não, né? Ele vai estar com a gente até o final. Então, assim, não é simples essa questão. E aí, desculpa, ia te cortar, porque eu me lembro, assim, eu estou aqui num lugar, gente, onde eu tenho muita intimidade com essas 3 convidadas, então eu vou puxar histórias que são interessantes e que contribuem para essa nossa conversa. Então, a mira é para Ana Carla, mulher que começou a sua carreira como modelo. Então, ela tem essa experiência, né, de estar usando o corpo, né, essa imagem para se apresentar, de ter conforto atrás de na frente de uma câmera. Enfim, uma amiga em comum
a convidou para fazer um ensaio fotográfico da marca dessa amiga, que é uma marca de moda praia. Biquíni, maiô, saída de praia. E o convite foi para Ana Carla e para a filha dela. Ana Carla tem uma filha linda, Luísa, cheia de vida. Luísa está com quantos anos, Ana? 24. Luísa está com 24. Ana está com 52. E aí, pô, uma história bacana. Acho que isso foi há um ano atrás, mais ou menos. Foi 2 anos. 2 anos atrás. Eu fiz a ponte entre essa dupla, né, com a amiga dona da marca de biquíni. E eu falei, olha, eu tenho aqui uma dupla que vai super render nesse ensaio, vai na boa, que vai ser um sucesso. De fato, o convite foi feito. Ana Carla e Luísa fizeram fotos lindas, eu estava super tiete, animadíssima, nossa, como ficou bacana, né? Vibrando por todas, né? Pela amiga dona da marca, pela amiga que estava ali com a filha naquele momento e tal, super curtindo. E encontrei com a Ana, acho que um tempo depois que ela tinha feito o ensaio, e falei, e aí, curtiu as fotos e tal? E ela falou, putz, Mari, tô ainda tentando entender quem é essa Ana Carla. Tomei um susto. Eu não me reconheci e eu não vou contar mais nada, ela vai contar. Como é que foi isso? Conta pra gente, Ana. O convite foi muito interessante e foi bem desafiador, assim, no sentido, nossa, eu não faço isso há tanto tempo, mas, pô, que bacana viver isso com a minha filha, né? Porque na idade da minha filha, era quando eu estava ali naquele ambiente, modelando, né? Fazendo ensaios, né? E aí eu falei, pô, vai ser bacana esse registro. E eu fui mesmo pelo impulso do registro com a Luísa. E aí foi maravilhoso, as peças são lindas da marca, eu estava super confortável nesse lugar, assim. Qualquer peça daquela eu teria no meu armário. Então, né, não tinha nenhuma questão nem relacionada a não gosto e tal, né? Em nenhum momento eu pensei no corpo. Eu pensei na experiência, eu falei, beleza, vai ser fácil. Tô meio fora da pista, né? Mas tudo bem, a gente, que nem na bicicleta, né? Começa a pedalar e pega o impulso, beleza, vai. E aí tá, a coisa foi acontecendo e tal, e uma hora me chamaram para olhar na ilha, né? No visor, no monitor. Vem cá, Ana, vem cá ver como ficou e tal, o que você acha, né? Tá gostando? Quando eu olhei, juro que sou eu não me reconheci. Era até uma foto que estava meio de lado, assim, meio de costas, não estava no meu rosto. E eu fechei o olho e falei, sou eu? Caramba, eu não reconheci aquele corpo. Eu me vi de fora, né, de longe. E aí mas eu fiquei na minha, eu só respirei. Eu entendi até que era uma coisa mais minha, interna, do que física. Há 2 anos eu estava com 50 anos, então era óbvio que eu não poderia ter ali a mesma estrutura de corpo que a minha filha linda e maravilhosa de 22. Linda e maravilhosa no sentido da juventude, né? No E ela é linda e maravilhosa, para além da juventude. E aí eu passei o resto do ensaio sendo cuidadosa, mas olhando para tudo que eu estava fazendo e tal, e pensando naquele impacto daquela, né? Bom, enfim. Aí sai dali, e aí o que foi que a Mari falou, a gente conversou, e eu falei, cara, eu tô respirando isso, tô tentando entender, porque também não quis levar para um lugar horroroso, né? Tentei evitar esse lugar e pensar, raciocinar mais em cima daquele meu sentimento. Por fim, a conclusão que eu cheguei, dentro da praticidade que é Ana Carla, vou malhar. A pandemia me fez parar de malhar. Eu perdi 9 quilos na pandemia. Então, obviamente, eu estava abaixo do meu peso. Então, também, nesse desequilíbrio, tinha uma flacidez, estava ali toda magrinha, mas não estava magrinha, toda torneadinha e tal, né? E aí, conversando com uma amiga, ela disse assim para mim, pera lá, mas você não está muito exigente com você, não?
Eu falei, pode ser, mas está me doendo. Então, assim, o que dói, a gente tem que acolher. Se está doendo, acolhe, né? Acolhe e vai entender. Pode doer para mim, pode não doer para ela, não importa, está doendo, vai entender. A gente está falando de corpo, né? E o corpo é físico, né? Você ter saúde para caminhar, você ter saúde para respirar, você ter saúde para a vida, né? E é óbvio que isso é que importa. Mas desqualificar a dor de quem está passando por essa transição da idade é complicado, porque assim, cada um veste o seu corpo, é a sua pele que está ali, é como você se viu uma vida inteira, e esse período da menopausa, dos 50, 40 e tal, 40 e muitos, é um período realmente transitório absurdo. E aí eu tenho amigas mais velhas que falam assim, não, vai ter períodos mais desafiadores ainda. Ui! Acredito. É porque é cada um na sua pele vivendo a sua dor e o seu momento. É isso, né? Você vai ter pessoas mais jovens também dizendo, eu olhei no espelho e isso e aquilo. Mas eu acho que assim, acolher tudo que incomoda, acolher tudo que te traz desconforto, eu acho que é a melhor maneira de resolver. Porque se rejeitar, eu acho que é mais complicado. Eu olhei e falei, bom, beleza, estou acolhendo, o que eu posso fazer nesse momento para dar um empurrãozinho, uma forcinha? Volta para a academia, vai lá, faz sua ginástica, volta a correr, caminhar. Fui uma nutricionista, fiz uma reeducação alimentar e estou no processo, já tenho uns 2 anos, e estou mais feliz mais com a minha decisão do que com o próprio corpo, assim. O corpo é nosso e, assim, é nosso. É ele que me traz para cá, que vai me fazer sair daqui para minha casa, ele que vai me levar para os lugares que eu vou querer viajar, passear, os lugares que eu preciso ir no meu dia a dia, é o meu corpo. Mas de que maneira eu posso fazer com que eu esteja mais de bem com ele? Acho que isso é bacana, isso é importante. Tem pessoas que é o esporte, tem pessoas que é realmente a academia, ou é a dança, ou tem pessoas que, tudo bem, não gostam disso e vai para um forno de bia, numa clínica de estética, e usa aqueles outros aparelhos, nunca fez nenhuma atividade física e consegue, de alguma maneira, ficar bem fazendo aqueles procedimentos lá. Então, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o corpo. Enquanto eu ouvia vocês, me veio uma lembrança. Quando eu tinha 7, 8 anos mais ou menos, eu fui molestada. Olha esse corpo, né? Então, como uma menina cresce com esse corpo desejado por um homem mais velho que invadiu o corpo dela. Então, eu cresci a minha pré-adolescência, a minha adolescência, eu cresci me escondendo. Eu só usava roupa, camiseta fechadinha aqui, de botãozinho, o estilo masculino, camisaria, ou de golinha alta, manga comprida, calça jeans. Não usava uma mini saia, não usava um short, porque eu não queria que ninguém, nenhum homem olhasse para mim e me desejasse. E eu fui uma adolescente e todo mundo dizia, você é tão bonitinha, por que você usa essas roupas? E era uma roupa que não era da minha idade. Tipo, eu usava blazer com 12 anos de idade para me esconder. Então, olha quanto problema essa menina tinha com esse corpo, né? Porque era um corpo que ela precisava esconder, porque na cabeça dela, se ela mostrasse o corpo, esse corpo poderia ser violentado de novo. Então, o que eu estou dizendo aqui, que a gente tem tantas maneiras de receber esse corpo, de rejeitar, de fechar e de abrir, né? E eu consegui passar, já com 20, 22 anos, por essa transição de começar a botar um decotezinho, bracinho de fora,
um vestidinho mais curto, o pezinho de fora. Durante anos eu não usei sandália, porque eu me escondia inteira. Se eu pudesse usar um véu, assim, sei lá, acho que eu usaria um véu. Porque eu queria me esconder inteira, assim. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo e eu achava que aquele corpo que serviu de desejo para o homem mais velho da minha infância, ele não poderia também ser usado para eu fazer bons negócios, porque eu tive uma empresa muito jovem. Então eu falava, não, você vai usar uma blusa decotada, um vestido para você sentar e negociar alguma coisa com alguém. Se esse alguém for homem, você vai estar usando o seu corpo para conseguir alguma coisa? Então, o meu guarda-roupa era inteiro masculino durante anos, Mariana. Anos, o meu guarda-roupa era masculino, porque era camisa de botão, de golinha e tal. Eu não usava colar, eu usava um brinquinho agarradinho aqui, não usava anel, não usava pulseira, eu não usava nada que chamasse atenção. E foi assim durante anos na minha vida. Né? E quando eu consegui ir me libertando disso e entendendo, não é nada disso, não é nada disso. Então, o que eu quero dizer assim, eu custei muito a receber o meu corpo, a aceitar o meu corpo, porque eu fui interrompida, eu tive um processo interrompido do meu corpo. E é muito importante a gente entender quem sofre isso, né? Muitas mulheres, a gente nem sabe, né? Quantas mulheres, né? Que isso não tem a ver com o corpo da gente, né? Tem a ver com a doença do outro, né? Mas eu não tive ninguém que me dissesse isso, até porque eu guardei esse segredo durante anos da minha vida. E eu só consegui botar isso pra fora quando eu tive uma filha menina. E aí eu falei, não, agora eu preciso cuidar dela. Não vai acontecer com ela, vai acontecer comigo. Eu comecei a falar, para proteger minha filha. Para que ela tivesse a noção, pode, não pode, você não deixa ninguém fazer isso com você. Então, e acabou que me libertou mesmo, sabe? Então, se eu pensar por esse lado, tá tudo bem. O meu corpo com 52, tá tudo certo. Tô em paz, tentando buscar cada vez mais essa relação custo-benefício do corpo. Pode dizer assim? Não, perfeito. Ana, antes de tudo, obrigada por compartilhar essa história que é tão íntima, né? Assim, honrar esse espaço nosso, você se sentir confortável de compartilhar e mostrar, né, através dessa sua história, que é uma conquista, né? Esse nosso corpo, a gente vai conquistando esse conforto. Esse lugar de conforto vai ser absolutamente particular, individual. Então, para, sei lá, né, falar de um tema atual em relação a pintar o cabelo, né? Na nossa idade, muitas mulheres já estão decidindo que não vou pintar. Essa ditadura para mim não vale mais. E outras estão dizendo não, eu ainda preciso, ainda não acho um conforto em não pintar. E pelo menos assim nessa roda, o que eu vejo é que tá tudo certo, seja um caminho ou outro, pegando a sua fala, Paty, da vacina, né? Não tem uma escolha que é acertada e é o caminho que deve ser almejado por todas nós, porque cada uma de nós vem de um lugar, vem de uma trajetória, né, que nos marcou e nos deixou mais empoderada ou menos empoderada, mais confortável ou menos confortável nessa pele, nesse corpo. Então, eu acho muito importante, né, não ter o julgamento. Primeiro, para com nós mesmas, né? E depois para com os outros, né? As outras mulheres e os homens que estão à nossa volta. Então, eu acho que essa temática do corpo, ela é bem importante, né? Então, assim, fico feliz que a Verve tenha criado esse espaço para a gente falar disso. Eu acho que a gente vai falar inúmeras vezes, né? É difícil esgotar esse tema. Esse é o primeiro episódio, a gente, enfim, tem um tempo limitado, mas é isso, eu acredito nessa construção. E ela vai apresentar um desafio diferente dependendo da idade em que você está.
Eu vejo o desafio da minha filha de 12, eu vejo o da minha filha de 16, que é diferente do desafio das 12. Eu vejo o meu desafio, né, ao entrar nos 50, quais são os meus negociáveis, o que eu negocio comigo e o que eu não negocio em relação a esse corpo. E o que eu sinto, não sei se vocês sentem a mesma coisa, para mim, já que eu entendi que esse jogo é contínuo, ele começou lá atrás, mas ele vai a cada novo capítulo apresentar um novo desafio. Eu entrei numas de que eu quero explorar mais, sabe? Eu acho que isso também é um lugar que me parece... não sei, eu estou pedindo isso para mim mesma, sabe? Mais do que entender o que eu negocio, o que eu não negocio a partir desse corpo. Então, vou assumir o cabelo branco? Não vou. Vou malhar mais? Não vou. Tenho uma cicatriz da minha gravidez, elimino essa cicatriz, não elimino essa cicatriz. Enfim, essas coisas todas têm um lugar e elas precisam ser cuidadas. Mas mais do que esse lugar de cuidar de coisas físicas em relação ao meu corpo, eu tenho vontade de explorar, sei lá, gente, novas maneiras de lidar com esse corpo, assim, que prazeres não vividos. Vou falar uma coisa íntima, tá? Por favor. Eu que não falo nada íntimo. Eu sou casada há 17 anos, né? Então é natural você entrar num modus operandi ali quase automático, né? Aquele casal que se conhece tão bem que entra numa cena ali já conhecida. Eu sei o que esperar. O que esperar e ele também, e a gente vai construindo isso. Recentemente eu falei, olha só, no começo, né, daquele calor ali, daquele combinado já conhecido, vamos fazer diferente? Não, eu só quero isso, eu só quero fazer diferente. Eu quero experimentar coisas diferentes. Você topa? Topo, acho meio assustado, mas topo. E, gente, foi ótimo, sabe? Eu nem sabia o que eu ia propor. Estava totalmente Mariana Freestyle, que é o meu style. E eu fiquei feliz que eu assumi esse lugar de propor uma coisa diferente. Não foi nada assim impublicável, mas resolvi começar essa história numa massagem. Peraí, deixa eu ver se eu tenho um creme aqui, um óleo. E aí resolvi fazer uma massagem, aí recebi uma massagem. E aí tudo mudou. Era o mesmo parceiro, era a mesma cama, mas a Mariana estava diferente. E isso muda tudo, sabe? Isso muda tudo. Então, assim, eu tô nessa. Não estou descuidando dos combinados lá, toda hora eu debato, pinto cabelo, não pinto cabelo. Isso, acho que eu ainda vou trocar essa figurinha comigo mesma e com amigas e com as minhas filhas e vou achando qual é a medida do conforto no combinado físico. Mas o que está me chamando é o combinado para além do físico. Olha, então todo mundo está convidado para ler Alma e Moral, do Newton Bonder, que é exatamente sobre isso, né? Sobre essa tensão entre esse corpo que quer permanecer vivo, perdurar, procriar, que a lógica dele é sobreviver, e dessa alma que habita esse corpo, né? Que é a verve, né? E que ela é a transgressora. Então, quando você fala da retomada do seu corpo, né, depois dessa experiência, ou da minha após outra experiência do divórcio, tem um lado dessas fases que você faz com o corpo porque você está em sintonia com a sua alma, né, em acordo com esse habitante, né, do corpo. E isso é muito importante, porque não pode ser sem tensão. Quando você tem um instrumento, a corda precisa de uma tensão entre esses dois polos, senão ele não toca, ele não vibra, ele não produz som, música, né? Ele precisa ter uma tensão, e toda tensão é um conflito. Então, quando a gente perde essa potência mesmo da tensão, a gente, na verdade, está frouxo, amolecido, descuidado na relação. Né? No piloto automático. No piloto automático. Então, quando você faz uma proposta nova, na verdade, o que você está fazendo é tensionando. Mesmo que isso tenha gerado um desconforto inicial, né? Uma surpresa no mínimo, uma surpresa, né? Mas é uma tensão necessária à vida, né? Continuando aqui o nosso papo,
eu queria contar para vocês uma coisa que faz parte dessa experiência verve, que é perceber o quanto o outro acaba impactando como a gente percebe esse nosso corpo, né? Essa nossa autoimagem está muito referenciada no olhar do outro. E aí, eu pensando nisso, ouvindo as minhas clientes, né? Sempre umas chegando para comprar lingerie, pensando na ocasião especial, porque meu marido não gosta de pele, ou a minha namorada, sempre o outro. E algumas mulheres, não interessa o outro, interessa o que eu vou curtir, né, a partir dessa experiência, dessa troca, dessa compra. Então, fica muito claro que algumas mulheres, sabiamente, primeiro escolhem se agradar, né? E se vai ter um outro na jogada, isso é uma consequência ótima, mas não é o ponto de partida, né? Então, fica muito claro que a gente precisa ter essa atenção, né? Qual é o tamanho do outro nessa concepção de quem eu sou, dessa minha autoimagem e do quão confortável eu estou nessa pele, né? Nesse corpo. Assim, eu fico pensando que a gente não pode dar esse protagonismo todo para o outro, né? O protagonismo é nosso. E aí, eu pensando nisso, me lembrei, Ju, daquela ocasião que você me contou que você foi comprar calcinha numa outra vida, gente, que ela não conhecia verve. E conta como é que foi divertido aquilo. Ou não, né? Nada divertido. Eu acho que você está falando desse protagonismo, assim, que só chegou para mim, por exemplo, na maturidade, né? Assim, para eu conseguir chegar nesse lugar, foi um período pós-divórcio. Então, assim, a vida inteira, fui casada durante muitos anos. Eu tinha uma brincadeira em casa que era essa calcinha da série Meu Marido é um Herói, que é aquela calcinha de algodão completamente sem graça, né? Que a gente fala, mas é confortável. Não, gente, aquilo ali não pode, né? Aquilo ali é um massacre com uma pessoa. Mas nesse momento eu tinha um outro na vida. E depois do divórcio eu fui comprar calcinhas e passei a ter esse prazer de comprar lingerie para mim, né? Não tinha outra pessoa na jogada. E aí uma vez entrei numa loja toda cheia de coragem, que às vezes precisa, né, dessa coragem pra gente entrar e ficar firme ali bem na foto, e a pessoa falou assim, você tá procurando calcinha? Fio dental não, né? Aquilo foi um raio na minha cabeça e eu pensei, por que não? Me vê logo meia dúzia! Fio dental sem meia dúzia. E ele descobriu uma coisa muito interessante, inclusive, nesse momento, que eu sempre achei que fosse uma calcinha completamente desconfortável. E ela é muito confortável. A calcinha fio dental é uma calcinha que você tem a sensação de não estar usando nada. E isso foi uma surpresa maravilhosa. Assim, porque a gente fica com essa ideia de que a calcinha fio dental é uma calcinha meio vulgar, né? Uma calcinha que não é pra... Não, ela é uma calcinha extremamente confortável. Eu brinco que a escolha é sua, né? O que aquela calcinha vai representar. E, assim, para algumas mulheres, a calcinha fio dental é uma calcinha mais sensual. Para outras é a calcinha que vai fazer o seu look ficar elegante, porque é uma calcinha que não marca a roupa. E contando, né, fetiches da verve, assim, de receber homens comprando, e aí a vendedora, não, mas você quer essa tanga, essa fio dental? Ai, não, eu gosto da minha mulher com uma calcinha grande, eu gosto dessa boxer, eu gosto do shortinho. Então, assim, mais uma vez, uma prova de que esse olhar, né, é muito íntimo, individual, pessoal. Não tem padrão nessa história. É intransferível. Por isso a gente não pode dar esse protagonismo para o outro. E com isso tudo, né, já peguei uma intimidade de Juliana, outra de Ana Carla, agora você, Patrícia, você precisa revelar uma intimidade pra gente. Não precisa, mas eu gostaria de te sugerir uma história boa que você já me contou no passado, que era aquela tua viagem lá da Bahia, aquele calor, aquele protetor solar. Olha, eu vou tomar um fôlego antes de contar a intimidade, né? Falando um pouco de padrão. Tem um padrão aqui no que eu escutei, né? Que é o corpo como ponto de encontro, desencontro e reencontro. Eis a história. Eu fui para a Bahia há algum tempo para terminar um livro interminável que eu estou escrevendo há alguns anos e achei que ia ser ótimo me isolar num lugar com pouco estímulo,
na minha fantasia até então, né? Assim, sem ninguém que eu conhecesse, cercado por mata. E aí pensei, bom, não tem como não parir o livro lá, né? Assim, sozinha, sem estímulo, sem internet, sem conexão de celular, sem trabalho, sem clientes, sem família. Vai ser um encontro com a palavra, né? O melhor contorno da minha pseudo-intelectualidade. E aí eu, muito identificada com o que eu penso, com o que eu acho que eu sinto, me surpreendi ao conhecer uma pessoa, um homem, filho daquela terra, que não dava a menor importância para a palavra, mal sabia falar, falava pouquíssimo, falava com olhar, falava com toque, falava com jeito de andar, de ajudar, de cortar o mato alto, de matar a cobra. As palavras eram poucas, parcas. E aí eu, lá naquele momento, né, de mergulho, na minha alma para terminar o livro, acabei mergulhando na cachoeira com esse homem algumas vezes. E fiquei muito surpresa porque eu nunca tinha sido vista como um pedaço de carne apenas. Inclusive, a maneira como eu era olhada é como se eu não tivesse olhos, ou boca, ou nariz. Era só peito, bunda, perna, quadril, cintura. Essa era eu, naquele olhar. E aí foi uma experiência de expansão. Eu não sei se eu vou ter fôlego para chegar no protetor solar. Eu acho que a imaginação de quem nos escuta pode avançar nessa direção, mas eu vou sugerir, eu vou dar algumas setas, porque eu ainda quero terminar o livro e ser reconhecida por isso, afinal de contas. Mas foi uma experiência de assombro me deparar com a realidade de que o que eu penso, sinto, o que eu tenho a dizer, o livro, valem menos do que ser vista por uma camada concreta, desejável e inteira e presente naquele momento. Então, assim, foi uma das situações de reencontro, a partir do encontro, mais potentes que eu já vivi. Como é estar com o outro, que é só um corpo. Isso não é vulgar, isso não é menor, isso é até sagrado. Até sagrado. Se você tiver olhos para ver. Concordo. E naquele encontro em que o protetor solar estava triangulando, né, essa não conversa, eu pela primeira vez entendi a ideia de Eva perdida no paraíso, né? Eva que quer buscar o conhecimento, que quer ir além. Para que Eva teve essa ideia, gente? Porque eu lá na cachoeira pensava, não preciso de mais nada, não sei onde eu estava com a cabeça para querer escrever complicado livro. tanto, né? Assim, a vida é tão Que assim. atire primeiro a maçã quem não tem o protetor solar. Pois é, eu lá com aquele protetor solar, com aquele homem, pensei, gente, não faz o menor sentido sair daqui. Eu entendi tudo. Eu virei a natureza eu, entendi a ideia de mãe terra, eu virei a própria mãe terra. Eu tive ideias impublicáveis, assim, uma delas, né? Eu fiquei com vontade de parir na cachoeira, assim, de lá ficar, né? Para todo sempre. Então, acho que depois disso vai ser difícil uma editora apostar na ideia do livro, mas não importa, eu acho que talvez seja o contorno mais visceral, mais selvagem, mais verdadeiro do meu encontro com o corpo. É saber que o corpo, por vezes, pode dominar a cena, pode nos calar e pode também nos expandir. Eu queria trazer, né, uma pincelada, assim, um pouco de tudo que a gente trocou e contribuiu. A gente falou da importância do outro, que somos nós que autorizamos essa importância maior ou menor. E aí a Patrícia, né, traz um contraponto que, às vezes, é no outro também que você se reconhece, né? Que se reencontra. Se reencontra num lugar que você não esperava. Acho que isso prova que não há regras, né? Mas fica, assim, para mim, uma nota importante, que eu acho que essa reflexão toda provocou, que é o quanto esse corpo pode ser mais do que apenas o físico, a embalagem, o invólucro que a gente está depositando tanta importância, né? Porque ele é animado por um espírito, ele é animado por um encontro, ele é animado, às vezes, pelo olhar do outro de maneira positiva, às vezes não positiva, e o que importa é o que a gente faz a partir de tudo isso, né? Então, o que eu desejo para todas nós, para nós quatro, e para todas as mulheres que estão nos escutando, é que
a gente coloque a atenção para além do invólucro, porque o invólucro já recebe bastante atenção, quer a gente queira, quer não. A gente fica numa briga modulando, né, se a gente vai permitir mais ou menos atenção, né? E aí a gente acaba esquecendo que esse corpo ele é muito mais bonito quando ele sorri, quando ele se move de uma maneira espontânea, quando ele permite, né, uma brincadeira. E não sei se sou eu que sou romântica, mas eu acho que esses tempos atuais assim tão anêmicos em relação a essa percepção mais ampliada, né, de quem somos. E, enfim, eu desejo que a gente respeite esse corpo, mas que a gente não se limite a ele, que a gente entenda que essa existência, ela acontece a partir desse corpo, mas o que nos move, muitas vezes, é para além do corpo, né? Não sei, assim, esse é um pensamento que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que valia a pena ler um pouquinho do oráculo da deusa, a carta que a gente tirou antes de começar essa história. Posso? Por favor. A carta que eu tirei foi Senhora das Feras, relacionamento. E ela diz o seguinte: começo a dança com o outro, sabendo que ela me levará a todos os lugares que temo, alguns lugares que amo e muitos lugares que precisam de cura. Ouço com o coração e comunico-me de um lugar de autoconhecimento. Acho que é bem inspiradora essa carta, porque tem a ver com essa roda que a gente está iniciando hoje, uma roda de intimidade entre amigas, uma roda de conversa sobre muitos assuntos, assuntos que fazem parte da nossa vida, assuntos que fazem parte da Verve. Obrigada pela Verve de vocês. Obrigada, VIPs, por nos receber. Obrigada, mulheres que fazem essa jornada ser mais interessante, justamente porque somos diversas, complexas, interessantes, cheias de verve. Obrigada, meninas. Foi ótimo.